Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num universo que, olha, muita gente conhece de perto. O esporte na infância e na adolescência. Sabe, aquele mundo que promete tanto, né? Formar caráter, cuidar da saúde, mas que, por outro lado, tá cheio de perigos que vêm crescendo. As pressões, hoje em dia, estão ameaçando a alma do jogo. Então, bora entender o que está rolando de verdade, tanto dentro quanto fora de campo. Para começar, vamos ter uma ideia da dimensão da coisa. Esporte juvenil não é só uma atividade depois da aula. Não mesmo. É uma parte fundamental da cultura. Especialmente nos Estados Unidos, é quase um ritual de passagem para milhões de crianças. E que dimensão, hein? A gente está falando de mais ou menos 20 milhões de crianças, ali entre os 5 e os 14 anos, que participam de esportes juvenis. Este número por si só já mostra o tamanho do impacto desse sistema. É literalmente uma fatia gigantesca da infância de uma nação. E isso, olha, não é de hoje. A história dos esportes organizados na América do Norte é longa, viu? Com raízes lá nas comunidades nativas. Já em meados do século XIX, os educadores já tinham sacado os benefícios para a saúde e para o convívio social. E hoje? Bom, hoje tudo isso virou essa rede complexa de organizações que a gente conhece. Agora, aqui está o ponto crucial da coisa toda. Existe uma diferença gigante de filosofia. Pensa bem, no esporte de base o foco, ou pelo menos deveria ser, a experiência da criança, certo? O desenvolvimento dela, a diversão, o aprendizado. Agora, quando a gente olha para o universitário e para o profissional, a história é outra. Ali, o esporte vira um produto, um espetáculo para o torcedor consumir. Manter essa distinção bem clara é a chave de tudo. Ok, então a gente já viu o tamanho e a importância disso tudo. Mas, como acontece com muita coisa boa, estão começando a aparecer mais rachaduras na base. A pressão está começando a estragar a experiência positiva que o esporte deveria ser. E isso nos leva a uma pergunta que não quer calar. Ué, se os benefícios são tão óbvios, por que o número de participantes está caindo? O que está dando tão errado a ponto de afastar a garotada dos campos e das quadras? Pois é, as pesquisas mostram que tem basicamente 4 grandes vilões nessa história. O primeiro, o custo. Gente, ficou caríssimo, virou artigo de luxo para muita família. O segundo, e esse dói no coração, é que simplesmente deixou de ser divertido. A criançada não está mais curtindo. O terceiro é a tal da especialização precoce, sabe? Focar num esporte só desde muito cedo, isso está gerando um esgotamento absurdo, tanto físico quanto mental. E por último, os adultos, muitas vezes com os objetivos todos trocados. Isso nos leva a um dos problemas mais visíveis, o comportamento dos adultos. Seja um pai projetando os próprios sonhos no filho ou tratando o tempo e o dinheiro como um investimento para o futuro, essa pressão de fora muda completamente as regras do jogo. Com tanto problema, a gente pode se perguntar, mas por que se preocupar em consertar isso? A resposta é simples, porque o que está em jogo aqui são benefícios gigantescos para a vida toda, que vão muito, mas muito além de uma simples vitória ou derrota. O esporte, quando é feito do jeito certo, promove bem-estar físico e mental para a vida inteira. Ele melhora a qualidade de vida, fortalece laços familiares com aquelas tradições que passam de geração em geração e, talvez o mais importante, constrói um senso de comunidade poderosíssimo. Esse senso de comunidade tem até nome, capital social. É um conceito da sociologia que explica como o esporte pode literalmente deixar uma comunidade mais saudável e mais unida, porque ele incentiva a cooperação e a conexão entre as pessoas. E o que isso quer dizer na prática? Imagina só aquelas cidades pequenas que simplesmente param para assistir ao jogo do campeonato local. Isso é o capital social em ação. É o esporte unindo todo mundo, fortalecendo a comunidade. E é exatamente isso que a gente corre o risco de perder. Tá, então como a gente conserta isso? A boa notícia é que existem ferramentas bem práticas. E uma das mais eficientes começa por definir regras claras para os adultos. É aqui que entra o tal do código de conduta. E não é só um pedaço de papel, não. É um acordo, muitas vezes com validade legal, que pais, atletas e treinadores assinam. O objetivo? Colocar todo mundo na mesma página sobre os verdadeiros valores do esporte juvenil. E o que diz esse código? Coisas simples, mas muito poderosas. Demonstrar respeito, colocar o bem-estar da criança em primeiro lugar, sempre. Exigir um ambiente seguro e, acima de tudo, lembrar que o objetivo final é que as crianças se divirtam. E para funcionar, claro, precisa ter consequência.
As recomendações legais são bem claras. As punições têm que ser explícitas, tem que ter um processo justo para quem viola o código e, o mais importante, um caminho para a reabilitação. O foco tem que ser educar, não só punir. No fim das contas, todas essas regras e estruturas nos trazem de volta para uma verdade fundamental. A gente precisa dar um novo significado para o que é vencer no esporte juvenil. Muitas vezes, o conselho mais simples é o mais profundo. No meio de tanta competição, tanta pressão, o mais importante é não esquecer que estamos lidando com crianças. A prioridade máxima tem que ser proteger a infância delas. Ponto. Então, quais são as verdadeiras lições? São 3 coisas bem diretas. Ensinar a ser um bom colega de equipe. Ensinar a curtir o processo, a se divertir. E ensinar o valor do esforço, do trabalho duro. Se o foco for esse, os resultados de verdade aparecem naturalmente. E essa citação aqui fecha com chave de ouro. A habilidade de colaborar, de apoiar os outros, de saber lidar com a vitória e com a derrota em grupo, isso é uma lição para a vida inteira. O campo de jogo é, sem dúvida nenhuma, uma das melhores salas de aula que existem. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final. Uma pergunta que todo pai, toda mãe, todo treinador e organizador deveria se fazer antes de cada jogo, de cada treino. A gente está preparando essas crianças para o campeonato ou para a vida? A resposta a essa pergunta, essa resposta muda absolutamente tudo. Obrigado pela companhia.